Olá meninas e meninos, hoje nós vamos trocar uma ideiazinha sobre endocrinologia, voltada para hormônios esteroidais, né? E a endocrinologia é simplesmente o metabolismo periférico que muda a história dos hormônios, né? Muda a cara dos hormônios, podendo gerar hormônios no tecido periférico dentro das células, por exemplo, no músculo, por exemplo, numa célula da pele, né? Isso muda um pouquinho aquele conceito de que você tem uma glândula, ele solta o hormônio e o hormônio vai lá funcionar onde ele deve. Essa tecnologia, originalmente, é bastante considerada por hormônios esteroidais, mas se você for olhar, por exemplo, os hormônios tiroidianos também têm. Por exemplo, a conversão periférica de T4 para T3 é um processo que nós podemos chamar de endocrinologia, né? Então, o que acontece com você hoje? Você libera hormônios, libera pró-hormônios. Eu já conversei com vocês, a própria testosterona é um pró-hormônio, mas o maior fornecedor de hormônios esteroidais para a endocrinologia é a sua adrenal. A sua adrenal libera DEA, né, o DEA-S, e o DEA, ele é a maior fonte de andrógeno na mulher, ele será metabolizado na mulher pós-menopausa, que fique bem claro isso, né? Ele será metabolizado perifericamente, será convertido. Então você pensa aqui, o que o DEA pode fazer perifericamente? Tudo que está depois dele. Então você pode pegar aqui desde o monoestradiol, dostradiol, testosterona, DHT, estradiol, estrona, estriol, ou seja, tudo aquilo que vem depois do DEA. E aí ele vai no tecido local, de acordo com a expressão das enzimas, e aí você tem as hidroxisteroides deshidrogenases, né, que vão fazer a conversão. Aí você começa a pensar assim, poxa, então quer dizer que a expressão periférica das hidroxisteroides deshidrogenases pode mudar toda a minha cara de hormônio, né? Claro, vamos imaginar uma coisa bem simples, né? Você libera DEA, mulher pós-menopausa, né? Ela vai converter e fazer testosterona. E vamos imaginar que essa senhora tem uma alta atividade 5-alfa-redutase, seja por questão genética, epigenética, ou mesmo por estímulo ambiental, por exemplo, gordura visceral, né? Aí você tem o aumento da 5-alfa-redutase, automaticamente você começa a ter o quê? Conversão de mais testosterona para DHT, que é dihidrotestosterona, que é um andrógeno puro, né? Aí você terá estradiol. Aí você tem, mas tem mais 5-alfa-redutase, isso quer dizer que eu vou ter mais efeito androgênico. Mas eu vou medir minha DHT, eu vou medir a minha testosterona no sangue, ou mesmo na saliva, vai estar normal. Por quê? Porque essa mudança pode acontecer, por exemplo, no folículo piloso. Aí você terá hirsutismo, pode acontecer na glândula sebácea. Você terá dermatite seborreica, você terá acne. Pode acontecer, por exemplo, na próstata no homem. Você terá hiperplasia prostática benigna. Então pode acontecer num local, pode não acontecer em outros. Então isso complica um pouquinho o raciocínio de uma suplementação adequada. O que você consegue fazer? Tentar controlar, né? Então aqui você tem, né? Moléculas são produzidas para colesterol. Um dado muito interessante é que existe um polimorfismo que complica todo esse metabolismo, que é o de transporte de colesterol para dentro da mitocôndria. Esse caminho aqui é controlado pelo STAR, né? Se você tem uma diminuição da entrada de colesterol dentro da sua mitocôndria, ou se você tem disfunção mitocondrial, começa a pensar assim, poxa, eu tenho pouca mitocôndria, eu estou enhacado de minha mitocôndria, então você terá menos pregnenolona. Menos pregnenolona, você tem menos de tudo que tem pela frente aqui. Mas vamos imaginar que você produz esses hormônios esteroidais e libera ali, né? Você produz, por exemplo, no ovário, no testículo, na adrenal, ele cai na sua corrente sanguínea e vai para o tecido periférico. No caso aqui, o exemplo, o câncer de mama, né? Aí no câncer de mama em si, você tem a própria endocrinologia do câncer de mama que vai fazer a conversão. Então, por exemplo, uma hiperplasia da adrenal pode complicar um câncer de mama? Pode, tanto se ele for tanto se ele for R positivo ou R positivo. P não, né? E o HER2 também não. Mas vamos supor, se você tem a testosterona sendo produzida, a testosterona pode muito bem converter para estradiol. Isso vai depender da atividade de aromatase. E na mama especificamente, muito do estradiol vem da aromatase. Tanto é que uma das abordagens de tratamento de câncer de mama é administrar um inibidor de aromatase para o paciente, né? Fala assim, mas espera aí, quer dizer que a maior parte do estradiol que atua na mama vem da testosterona? Parece que sim, porque senão você daria um bloqueador de estrógeno puro, né? Mas o inibidor de aromatase funciona em câncer de mama que tem receptor para estradiol, ou R positivo.
Aí você pensa assim, poxa, mas como assim, né? Eu pensei que o meu estrógeno na mama seria produzido pelo ovário. Na verdade, não. Né? Produzido pela testosterona. Então você pensa assim, pô, então quer dizer que a tecnologia é muito importante. Você tem que saber manipular ela, ou pelo menos entender como ela funciona. Isso pode acontecer no seu corpo como um todo. Então você pega a sua glândula adrenal, né, que libera na zona reticular o seu DEA, produção de androstenediona. Ele libera na sua corrente sanguínea. Esse DEA cai na sua corrente sanguínea e vai sair pelo seu organismo, sendo um substrato para você produzir hormônios. E esse é o conceito básico da endocrinologia. Você produz androstenediona, você produz testosterona, você produz dihidrotestosterona, você pode produzir estradiol, estrona, e aí você tem esse caminho metabólico periférico que vai depender exatamente da expressão das enzimas no seu tecido periférico. De forma interessante, né, o seu metabolismo é assim. Então você, por exemplo, tem o seu efeito do estradiol, mas esse estradiol não quer dizer que ele veio especificamente do seu ovário. Ele pode ter vindo da sua adrenal. E a tecnologia explica tudo isso e ela é influenciável pelo ambiente. Então, por exemplo, a resistência à insulina aumentada aumenta a atividade de aromatase. Aí você tem o que? A complicação metabólica de que o metabolismo periférico pode ser influenciado por um sinão número de meios, por exemplo, desde disruptores endócrinos até doenças ou patologias previamente existentes. Na pós-menopausa, né, muito da testosterona que você tem no seu corpo, na verdade, estima-se que cerca de 60% a 70%, não venha do seu ovário. Mesmo porque na pós-menopausa seu ovário entrou em falência, né? Venha do DEA. E essa conversão periférica que vai fornecer para você essa compensação metabólica. Agora você pensa assim, poxa, mas isso é legal? Na minha concepção, isso foi uma espécie de evolução da seleção das espécies. Vamos imaginar que você não tivesse a suprarrenal adrenal fornecendo DEA. Quando você tiver falência da sua gônada, você vai ter o quê? Uma diminuição total de produção de hormônio. Essa diminuição de produção de hormônio vai complicar o seu funcionamento do corpo como um todo. Porque, na verdade, os hormônios esteroidais, praticamente os sexuais, não são só associados à reprodução. Eles são associados a ganho de massa muscular, metabolismo energético, neuroproteção, ou seja, um sem número de efeitos adicionais periféricos que você mantém no seu corpo usando DEA, que é produzido na adrenal, ao invés de usar os seus hormônios que não dá mais para usar porque as suas glândulas entraram em falência. Aí, perifericamente, em cada tecido dentro da sua célula, você vai fazer uma conversão específica que depende exatamente da expressão das enzimas. Então, segundo os estudos, isso mostra que no seu tecido o DEA acaba sendo uma fonte grande de substrato para entrar a tecnologia dentro das suas células, inclusive no tecido vaginal. Imagina você, hoje proliferam estudos de DEA vaginal, intravaginal, e o seu benefício na atrofia vaginal, né? Mas o DEA tem efeito? A gente imagina que não. A gente imagina que o DEA será convertido a estradiol e esse estradiol vai ter o efeito na vagina. Mas não descarte o fato de que você pode aplicar o DEA intravaginal, fazer a conversão periférica e jogar aquilo na circulação sanguínea. Por exemplo, se você deu uma dose alta de DEA, administrar esse DEA na vagina, é lógico que você pode esperar, se você pôr a dose muito elevada, que a testosterona suba, que a DHT suba, né? Você pode esperar que a androsterona glicolidil suba, a androsterona sulfato suba, o estradiol suba perifericamente, não especificamente na vagina, né? Por quê? Tudo depende da quantidade. Então, quando você olha essa questão da menopausa, o DEA acaba sendo uma fonte de estradiol, uma fonte de testosterona para a mulher pós-menopausa, e essa conversão acontece intracelular. Isso é a endocrinologia, que é uma espécie de compensação metabólica. Eu acredito que nos primórdios da evolução da humanidade, pode ter havido uma espécie, uma subespécie do Homo sapiens, que não fazia essa conversão.
essa subespécie ela foi eliminada, exatamente por quê? Porque os benefícios de manter os hormônios esteroidais, mesmo que no nível subclínico ou subbioquímico, seriam interessantes do ponto de vista evolução. E aí você tem o quê? O DEA vai acabar fornecendo uma atividade androgênica, né? Você vai ter o benefício no epitélio da vagina, você vai ter o benefício nas fibras de colágeno, mas não são do DEA especificamente, né? São dos derivados do DEA. Então você tem basicamente mecanismos de ações diferentes, né? Então pensa assim que o DEA teoricamente ele é inativo e ele não é inativo diretamente porque indiretamente ele acaba sendo metabolizado intracelular para fornecer testosterona, DHT, estradiol, estrona para o seu organismo. Automaticamente o DEA acaba sendo o quê? Uma fonte de estradiol. E aí você tem a diferença entre o estradiol e o DEA realmente no tecido, né? E o estradiol tem vários efeitos no seu corpo. Em mulheres pós-menopausa, ele é agonista do receptor de estrógeno, ele é associado ao metabolismo energético, ele é associado à dilatação das artérias, né? Ele é associado a um monte de benefício. Então a endocrinologia parte da premissa que você produz seus hormônios na sua glândula e libera, né? A intracrinologia parte da premissa em que você pega esse hormônio que você liberou, que muitas vezes não é um hormônio, é um pró ou um pré-hormônio, e no local, na célula, intracelularmente, você faz a conversão desse hormônio para uma forma ativa. Vamos imaginar então, progesterona. A progesterona é um hormônio? É. Do ponto de vista, quando você libera a progesterona no corpo lúteo, a progesterona liga no receptor A ou B, você tem o que? A endocrinologia. Mas quando você pega essa progesterona e transforma ela em alopregnanolona no seu sistema nervoso central, lá nas suas células da glia, você tem uma intracrinologia. Então aí você vê a compensação. A mesma coisa a testosterona. A testosterona pode funcionar diretamente como ela mesma, mas no tecido periférico, dentro da sua célula, ela é convertida pela 5-alfa-redutase, levando à formação de ditestosterona. E isso é intracrinologia. Aí você pensa assim, poxa, eu vou medir a DHT no sangue do meu paciente ou na saliva. Peraí, mas quem diz para você que uma DHT que é convertida lá na sua unha vai refletir na saliva? Não vai, né? Então você pensa assim, poxa, mas a tecnologia pode refletir só a célula local, especificamente um órgão? Pode. Você pode ter o aumento de uma atividade de uma enzima no local e não tem outro, isso é muito comum, né? Isso pode acontecer. Então, dentro desse caminho metabólico, pensa assim, né? Mais ou menos o DEA liberado na adrenal vai fornecer seu estradiol, sua DHT, sua testosterona e sua estrona do ponto de vista periférico. Segundo os estudos, né? O DEA produzido no seu corpo, 20% vem do ovário e 80% vem da adrenal. Então, o DEA é o grande hormônio, é o hormônio esteroidal mais produzido por você e ele é, pasmem vocês, a maior fonte de andrógeno da mulher pós-menopausa. Ouso dizer que é uma grande fonte de estrógeno que deve ser mensurável ou mensurada no futuro, para a gente ter uma ideia exatamente da intensidade de efeito. Agora imagina você, quando você entra na menopausa, você menina, a sua produção gonadal cai. Então você pensa assim, poxa, então peraí, meu ovário vai produzir menos. Sim, seu ovário vai produzir menos. Seu ovário produzindo menos, evidentemente que você tem que contar com o quê? Com a conversão do DEA. E aí o que acontece? Então, dentro desse caminho da pós-menopausa, o DEA acaba sendo o grande fornecedor de estradiol para o seu organismo. Aqui você tem novamente essa imagem refletindo essa questão. E há uma queda, né, quando você, por exemplo, entra na menopausa, de mais ou menos 60% dos metabólitos dos andrógenos no seu corpo. Isso infere o raciocínio de que quando você entra na menopausa, a produção de hormônios andrógenos cai mais ou menos 60%. Teoricamente, esse restante que sobrou é fornecido pelo seu ovário, que ainda está capenga, produzindo pouquinho, mas está, que não vamos desprezar, mas a maior parte é produzido por quem? Pela adrenal. Na forma de quem? Na forma de DEA. E quem é responsável por essa conversão e esse efeito?
A famosa intracrinologia que nós estamos estudando hoje, né? Que não é novidade. Eu tenho certeza que não é novidade para vocês, mas é novidade para um monte de gente. Se você comentar isso numa roda de profissionais, a maioria vai ficar olhando para você com a cara de bobo, esperando você explicar o que é, né? Na verdade, o objetivo do curso é exatamente tentar abordar essas coisas que não são abordadas nos cursos comuns. Aqui você tem a mesma imagem do DEA, né, fornecendo então esses hormônios. Então você imagina assim, poxa, mas então vamos imaginar assim, seu cérebro. Seu cérebro tinha um aporte de testosterona, que ele era associado à libido, né? Aí esse aporte caiu quanto? Caiu 60%, né, quando você entrou na menopausa. Então você pensa assim, poxa, eu vou repor. Então você pode repor ele como testosterona, como se fosse o quê? Um caminho da endocrinologia. Ou você pode somar a testosterona e repor também DEA, fazendo o caminho da intracrinologia e da endocrinologia, fazendo a reposição para você. Então, perifericamente, você tem a conversão de DEA para andrógenos, respondendo pelo efeito androgênico. Você tem o efeito direto da testosterona, que é produzido pelo DEA como intermediário metabólico antes do DHT, e o próprio DHT também liga no receptor. Ambos ligam no receptor de androgênio, fazendo o que a gente chama de ativação do elemento de resposta androgênica, que é o ARE, né? E aí você vai responder produzindo proteínas que vão mudar o metabolismo da sua célula, que vão fazer com que haja uma resposta a esse hormônio. Então, basicamente, os estrógenos têm efeitos no seu corpo. Então, pensa assim, poxa, meu estrógeno funciona onde? Ingestão de alimento, controle de alimento, humor, estado de energia, estado de agressividade, né? Neuroproteção. Você também tem os andrógenos, que a gente nunca sabe se é o andrógeno ou se é o andrógeno que forneceu o estrógeno. Abre o canal de GABA, né? No pulmão ele regula o canal de sódio, broncodilatação, doenças associadas ao gênero, por exemplo, DPOC, câncer de pulmão, sistema gastrointestinal, liberação de bicarbonato para alcalinizar, né, o bolo alimentar para que o seu pâncreas possa digerir com enzimas pancreáticas que atuam num pH menos ácido. Seria a secreção de insulina, proteção contra câncer de estômago, né, proteção contra câncer coloretal. No útero, no endométrio, não vou nem falar, né, a proliferação do endométrio, a função reprodutiva, tudo isso tem a ver com o seu estradiol. O osso, também não vou nem falar, atua tanto o andrógeno quanto o estrógeno, mas a gente não sabe se é o andrógeno ou se é o andrógeno que vira no estrógeno, né? Então, nós sabemos da famosa osteoporose pós-menopausa, isso não tem dúvida nenhuma. Em termos de resposta intácrina, né, você tem também, nos mesmos locais, a produção, por exemplo, de neuroesteroides, você tem a produção de alopregnanolona, você tem a associação do agopedandiol, você tem a ação da andostranediona, você tem os caminhos de neutralização via sulfatase, ou você tem a aromatase que faz a conversão periférica ou do seu cérebro, no seu tecido, da testosterona para o estradiol, né? Então, perifericamente, você tem a intacnologia também fornecendo hormônios ou substratos para o seu corpo. Aqui eu separei para vocês, eu não vou querer que vocês decorem isso aqui, eu vou passar para vocês exatamente para vocês terem uma ideia dessa influência. Então, pensa assim, poxa, olha só, vamos pegar aqui o STAR, que é o transportador de colesterol, que é o que a gente chama de regulador de transporte de colesterol para a mitocôndria. Você pensa, o STAR pega meu colesterol, que está no meu citoplasma, joga na minha mitocôndria, para quê? Para fazer a pregnenolona. E aí você faz a pregnenolona, beleza. Agora vamos imaginar que você tem um problema com o STAR, né? Drogas inibem o STAR. Então eu supor, peraí, eu não vou ter o STAR. Se você não tiver STAR, você não tem nada para frente da pregnenolona, que é o quê? Tudo, né? Tudo de hormônios esteroidais. Então você tem uma complicação muito grande. Você pode ter polimorfismo que compromete o STAR. O CYP11A1, né? Também uma enzima associada à clivagem do colesterol. Então ele quebra a cadeia lateral do colesterol. Ele usa como substrato o NADPH. Né? Então você tem mais uma enzima. Onde que ele fica? Na mitocôndria. Já o 17A1, ele é a famosa
17-alfa-hidroxisteroide liase, você tem ela onde? No retículo endoplasmático. O que ela faz basicamente? Ela pega e gera um derivado metabólico do seu anel colesterol, por exemplo, gerando a andostanediona, né? Aí você tem essas enzimas todas que refletem a aromatase P450, você sabe o que ela faz. Ela pega a sua testosterona e gera estradiol, pega a androstenediona e gera estrona. Ou você tem aqui a 3-beta-hidroxisteroide desdrogenase, que ela faz uma espécie de redução da cadeia lateral. Aí você vai gerar derivados hidroxilados, como a 17-hidroxiprogesterona. E aí você começa a ter o quê? Uma ideia do que suas hidroxisteroides desdrogenases fazem. Isso aqui é só uma demonstração para vocês, né? Não precisa decorar isso mesmo, porque eu mesmo não sei isso aqui, né? Eu estou lendo para vocês aqui, então você começa a ver o quê? Você não tem como decorar isso aqui, mas você acaba entendendo que esses passos enzimáticos, cada conversão depende de uma enzima diferente. E essa enzima pode sofrer interferência, e aí o que vai acontecer? Perifericamente, essa interferência vai alterar seu comportamento intácrino, ou intrácrino, né? Então pensa só aqui a cadeia lateral, as 17 hidroxisteroides desdrogenases, todas as suas enzimas, né? Então você tem dezenas de enzimas que fazem essa conversão. Não tem todas aqui mesmo, porque você tem um nível muito grande de enzimas do CYP450 que vão afetar o caminho metabólico de destruição também, né? Por exemplo, você pode ter uma enzima que faz a hidroxilação do anel catecol. Essa enzima que faz a hidroxilação do anel catecol pega o estradiol e faz o hidroxiestradiol. Vamos supor 2-hidroxiestradiol. 2-hidroxiestradiol, que é uma molécula que não é muito legal. Ela pode virar uma quinona, mas se ela virar um derivado metilado, ele tem efeito anticâncer e anti-inflamatório. Então você pode pegar, por exemplo, via expressão de enzima CYP450, pegar um hormônio esteroidal que você deu para o seu paciente, ou que ele mesmo fabricou, e fazer uma molécula tóxica, né? Fazer uma molécula tóxica que é associada a quê? A lesão no seu fígado, né? Uma hepatite fulminante. Você pode gerar um câncer no seu paciente, né? E o câncer passa, e o câncer de mama, o câncer associado à metabolização, passa pelo CYP450. Por quê? O CYP450 ele gera uma molécula, a partir de uma molécula neutra, ele gera uma molécula altamente eletrofílica. Molécula eletrofílica é o quê? Lesão de DNA, ductos DNA. Então você tem a aldoketorredutase, né, a superfamília. Aqui nós estamos passando de rápido, né? A 5-alfa-redutase, né, que pega o androgênio e transforma em um pregnano. Aí você tem a sulfatase. A sulfatase é uma enzima, esteroide sulfatase é associado a sulfatação, hidrólise de sulfatos, né? Então ele disponibiliza novamente o seu hormônio. Você tem a sulfotransferase. Aqui você tem um exemplo da estronosulfotransferase, que conjuga o esteroide com o sulfato, né? Usando a fosfoadenosina fosfosulfato como substrato. Sulfato produto e neutraliza. Então, por exemplo, a atividade da sulfotransferase são associados, por exemplo, à diminuição do efeito do produto. Você tem a estrona, né? Você tem o estradiol, você tem, todos eles podem ser passivelmente sulfatados. E quando ele é sulfatado, ele não funciona. Então, assim, não funciona nem para o bem nem para o mal. Então, vamos supor que você tem um câncer de mama que responde à estrona ou estradiol. Se você sulfata ele, não funciona. Então, a presença da sulfotransferase pode modular. Então, você tem várias sulfotransferases, você tem DA-sulfotransferase. Por que você tem DAS, né? Ou a pregnenolona S, a DAS você tem porque você sulfata o DE e neutraliza ele ali. Aí ele funciona como um produto que não é metabolizado pelas enzimas da intracrinologia e ele funciona aí como se fosse um estoquezinho de DEA, né? Aí ele funciona, pai, aí eu vou usar aquele DEA, então você tem que fazer o quê? Usar a sulfatase. A sulfatase quebra o sulfato ali, tira o sulfato e você tem o DEA livre. Então esse sistema você tem que entender que ele existe e funciona no seu corpo. Agora pensa assim, então essas enzimas podem ser manipuláveis? Pode. Então você tem aqui, por exemplo, as enzimas diferentes, né, que estão aqui pelo seu nome, e você tem inibidores, letrozona, tozox, semestane,
trirostane, né, e patologias que você trata usando ele. Então, por exemplo, você tem a hidroxibeta, a 17-beta-hidroxiderogenase tipo 1 associada a endometriose, câncer de endométrio, câncer de mama e hiperplasia de endométrio, né? E aí você tem que inibir essa enzima exatamente para tratar a doença. Então você pode usar esses caminhos de controle, né? Você vê que o pessoal está procurando, mas não tem assim, aquela quantidade de moléculas que a gente gostaria de ter. Então a adrenal fornece seus hormônios ou pré-hormônios, né, que podem ser convertidos, por exemplo, no tecido adiposo ou mesmo no ovário, e o ovário acaba sendo fonte de hormônios também, e eles concorrem para exatamente estimular o crescimento, o metabolismo de esteroides na célula, na sua mama. O DEA-S, o androstenediol, a udeia e os hormônios esteroidais pronto, a estrona, estradiol e a estrona sulfato, vão fornecer estradiol para a sua mama, e a sua mama pode sofrer uma hiperplasia, o seu câncer de mama pode crescer em função disso, né? Aqui você tem a expressão da aromatase associada à tumorigênese. Na verdade, eu não vou dizer especificamente que a aromatase vai levar ao câncer de mama. A aromatase, quando o seu câncer de mama responde a estradiol ou estrona, né, a aromatase vai converter a testosterona para estradiol e a endosterona para estrona, e aí você vai ter o estímulo da proliferação. Se você tiver um nível de estímulo de proliferação suficiente, você terá metástase, é só você ter inflamação ou alteração da matriz celular, que acontece também quando você tem uma sobrecarga de estrógeno. E aí essa sobrecarga de estrógeno pode exatamente alterar a configuração dessa matriz também, gerando descolamento de células que podem concorrer para a metástase do seu paciente. Então o estrógeno, ele é associado a câncer? Ele é sim. E é o estrógeno que você dá, é o conjugado estrógeno equino? Não, é o estrógeno comum, inclusive o que você fabrica. Então quando você pega o seu estrógeno, manipula de forma adequada, sulfata ele, glicuronida ele, joga fora, tranquilo. Ele fez o seu efeito, né, e foi eliminado. Mas vamos supor que você pega esse estrógeno, dá uma oxidada no anel catecol dele e gera uma semiquinona. Depois você gera uma quinona. Essa semiquinona vai gerar o quê? Radicais livres. Essas quinonas vão gerar o quê? Dano ao DNA. O que você tem? Radical livre dano ao DNA? Câncer. O estrógeno em si, ele pode diminuir a lesão do DNA. A disrupção é causada por disruptores endócrinos, ele pode fazer um aumento do reparo, pode melhorar o metabolismo mitocondrial, mas se você tiver no seu caminho de endocrinologia enzimas que são associados à formação de moléculas eletrofílicas, geralmente são enzimas CYP450, gerando semiquinonas ou quinonas do estradiol, você terá exatamente o quê? A produção de moléculas que concorrem para gerar câncer em você. E não é o estradiol que você dá para o seu paciente, não é o conjugado estrógeno equino. Pode ser o próprio estradiol que a mulher carrega. E essa mudança no metabolismo, esse metabolismo inadequado, pode ser, por exemplo, uma carga genética. Por isso que existe a questão genética no câncer de mama. Na verdade, vários cânceres têm, né? Quase todos. Não é 100%, porque você tem a epigenética, você tem o ambiente como um todo. Mas essa relação é muito interessante. Então, o estradiol no seu sangue, né, na pré-menopausa, você tem um ovário como fonte primária, né? Na pós-menopausa, o estradiol cai bastante, né? E aí a produção é uma produção diferente, porque quando você tem o estradiol produzido pelo seu corpo, você tem um ciclo de produção controlado pelo seu ciclo menstrual. A cada 28 dias, você tem um ciclo de pico e queda. Quando você perde essa produção, você vai depender do quê? Do DEA. O DEA não tem esse ciclo de controle, então você vai manter um nível constante de produção, que depois vai caindo devagarzinho. Então a adrenal, via endocrinologia, tenta fazer a compensação desses hormônios que nem sempre funcionam assim como deveria. O ideal seria que seu ovário não entrasse em colapso, né? Mas entra. E o que acontece com você? Com o tempo, você entrando na menopausa, o fornecimento dos seus hormônios muda. Então, o fornecimento primário, que teoricamente é nos seus primeiros anos de vida,
assim como na fase reprodutiva, ovário ou testículo mais adrenal, passa a ser praticamente só adrenal. É lógico que o seu tecido vai sentir falta, né? Na pré-menopausa, pós-menopausa e pós-menopausa que der, você tem aí tecnologia gerando seus hormônios no local, que vai exatamente fazer com que você tenha o quê? Uma compensação que nós chamamos de mucosa vaginal. Então pensa assim, pô, na pré-menopausa minha mucosa vaginal é X, na pós-menopausa é X menos alguma coisa, eu vou lá e puf, ideia. Na conversão intrácrina de ideia, você tem a tentativa de resposta de melhora. Então, essa compensação de ideia, disponibilidade de ideia, pode ser melhorada no seu paciente. Ideia é o quê? Quando você dá ideia para o seu paciente, você está pensando assim, poxa, eu estou dando um negócio que pode virar um monte de coisa legal, inclusive andrógenos e estrógenos. Né? E isso é o quê? Reposição hormonal mais racional. Então, ideia deve entrar dentro de uma TRH sempre. Sempre. Na verdade, eu acredito que o DEA deve entrar dentro de uma TRH já nos inícios, já tipo nos seus 30 para 40 anos, você já pode começar a pensar em repor DEA. Por quê? Porque a adrenopausa ela começa antes da menopausa, mas ela termina depois, porque ela é mais lenta para se estabelecer. Já a menopausa, assim, começou pifa, né? Então a menopausa diminui a produção dos seus hormônios e o DEA tenta fazer essa compensação. No caso, por exemplo, o DEA, né, ele pode ser administrado via vagina e ele pode repercutir sistemicamente. Ou você pode administrar o DEA sistemicamente e na vagina, intravaginal. Na vagina especificamente, ele vai ter um benefício no epitélio vaginal. Sistemicamente, ele vai trazer uma melhora da função sexual, melhora do funcionamento cerebral, o desejo, o prazer e o orgasmo. No seu músculo acontece a mesma coisa. Então, quando você começa a fazer uma atividade física, você começa a fazer estímulo metabólico. Eu não falei para vocês que a tecnologia pode ser controlada pelo ambiente? Então, quando você começa uma atividade física, você começa a ter o quê? Você começa a aumentar suas enzimas esteroidogênicas. Aí você começa a fazer uma conversão maior de ideia para testosterona e estradiol. Estradiol para a produção de energia, para recuperação do tecido, cicatrização do músculo lesado. E a testosterona para fazer o quê? Estímulo de síntese proteica. Então você faz duas coisas. Você melhora a sua recuperação e você melhora a sua síntese proteica e seu metabolismo energético, melhorando as necessidades. O quê? Endocrinologia. E essa ideia vem de onde? Vem da sua adrenal. Né? Aí você tem o estímulo metabólico de conversão e ativação. Então, tecnicamente falando, né, a pregnenolona que é gerada na sua mitocôndria, converte para DEA e essa DEA vai, né, dentro do seu caminho metabólico, gerar conversão para testosterona, androstenediona e gerar dihidrotestosterona. Isso é importante no câncer de próstata. O caminho verde é o caminho normal. O caminho vermelho é o caminho que chama de porta dos fundos, que é o quê? É gerar dihidrotestosterona, gerando como intermediária 5-androstenediona, 5-alfa-androstenediona, via estímulo de enzimas diferentes do que nós podemos chamar de 5-alfa-adutase, por exemplo. Então, no câncer de mama, ou no câncer de próstata, perdão, você tem uma endocrinologia diferente, gerando mais DHT. E esse mais DHT não vai fazer aparecer o câncer de mama, mas se o próstata, perdão. Se o câncer de próstata está ali e tem receptor para andrógeno, essa geração intrácrina de DHT vai piorar o seu paciente, gerando mais proliferação de tecido. O estradiol, que também pode ser aumentado por esse caminho intrácrino, pode piorar o processo inflamatório na próstata, e isso vai facilitar o quê? Metástase. Né? Por isso que hoje uma abordagem de câncer de próstata é preocupar muito com o estrogênio também. Não é preocupar só em inibir a 5-alfa-adutase, talvez pensar em aromatase. Ou, por outro lado, estimular o receptor beta do estradiol. Aí você pode usar a isoflavona para isso. Por isso que a genisteína tem ganhado um certo poder nesse tratamento de câncer de próstata nos pacientes. Então, o controle intrácrino da conversão de pregnenolona até gerar o DHT deve ser analisado com bastante pé no chão. Né? Essa conversão de pregnenolona para DEA é inibida pela abiraterona.
Mas essa conversão, né, para testosterona também pode ser trabalhado com o meclofenâmico, indometacina, inibidores da androquetoredutase, aldoquetoredutase, e aqui você pode inibir piraromatase. Só que aqui está errado, né? Porque essa conversão acontece aqui dentro da célula, não é fora da célula, não é no citoplasma. E aí você tem o quê? O caminho metabólico gerando aqui, tá certo? Então, basicamente, você pode interferir em várias linhas metabólicas, né? Ele reprimindo o elemento de resposta ao andrógeno com a galectorona ou bloqueando o receptor com a enzalutamida. Você pode inibir a conversão de testosterona para DHT com uma flutamida, por exemplo. São todas moléculas que você usa para fazer essa modulação intrácrina, que pode funcionar também aonde? Num câncer de endométrio e numa endometriose. Só que aí o alvo é o estradiol, não é a DHT. Aqui você tem uma demonstração de que essa intracrinologia dentro do seu útero vai gerar estrona e estradiol, e isso pode fazer o quê? Gerar um caminho pró-inflamatório quando o estradiol está em excesso, assim como a testo quando está em excesso, mas também quando está zerada, né? Pode estimular o caminho de inflamatório no seu paciente. Aqui no caso, o excesso de estradiol, né, a produção local, então é intracrinologia, gera via aromatase e conversão de andrógeno para estrógeno, aí você tem o quê? A inflamação piorando a atividade da aromatase, citocinas inflamatórias aumentam a atividade da aromatase, e a aromatase via receptor beta, aqui na verdade está errado, né? É o alfa. Tá? Então aqui não é o beta, é o alfa, então está errado na posição. O alfa em si vai estimular a COX-2, gerando inflamação, que vai estimular uma aromatase, que vai estimular o alfa, que vai estimular a COX, é o círculo vicioso. E aí você tem o que? A proliferação do tecido. A inflamação estimula a hipóxia, HIF1-alfa estimula a mTOR, AKT, PI3K, que são sinalizantes para o anabolismo celular, ou seja, inflamação, aromatase, estradiol, proliferação do tecido, endometriose, né? E aí você tem processo periférico que pode piorar, e a lógica de inibição de aromatase da proliferação celular vai controlar a sua endometriose. Por exemplo, né, isoflavonas podem fazer isso, né? Então aqui já está mais certo, tá certo? E de forma interessante, essa intracrinologia, ela acontece em todas as suas células, né? Então, potencialmente, qualquer célula sua é capaz de pegar um hormônio esteroidal e converter para outro. Estão estudando muito a resposta imune associada aos hormônios esteroidais exatamente por esse caminho aqui. Então, tudo que está em vermelhinho aqui foi identificado nos macrófagos, nos linfócitos T e no linfócito B. Aí você fala assim, não, peraí, tá tudo errado. Quer dizer que o linfócito B pode pegar uma pregnenolona e fazer a conversão dele até gerar estradiol, estrona, testosterona e DHT. Pode. Assim como o macrófago também pode, assim como a célula B também pode. Você fala, mas espera aí, eu achava que isso acontecia na próstata, eu achava que isso acontecia no útero. Não, isso acontece em tudo quanto é tecido. E nesse caminho metabólico de produção intrácrina de esteroides, né, você tem um monte de sinalização metabólica que é associada à resposta imune. Produção de prostaglandina, vitamina D, sinalização, produção de citocinas, proliferação celular, apoptose, fator de crescimento, estímulo de PPR-gama. O que o PPR-gama faz? Faz você captar mais glicose para metabolizar. Automaticamente você aumenta o potencial energético da célula. A acidação da vitamina A e do ácido retinóico, o fluxo de colesterol, porque eu preciso de colesterol para fazer meus hormônios esteroidais. Produção de energia, né, estimular o receptor pregnano. Então isso tudo prepara seu tecido para a resposta, e muito da sua resposta imune depende dos seus hormônios esteroidais, né? Olha que legal, aqui você tem as doenças associadas à variação de enzima associada à intrácrina, à intracrinologia, por exemplo, o transporte de colesterol. Aí você pensa, pô, eu não levo colesterol para minha mitocôndria. Ou você não vai produzir nhaca de nada, né? Então você tem várias alterações, né, na intracrinologia que você deve considerar nos seus pacientes, né? Aromatase, deficiência, excesso, 5-alfa-redutase. Então, potencialmente, você tem patologias associadas a essas mudanças metabólicas no caminho de intracrinologia dos seus hormônios esteroidais. Não vou falar muito sobre isso, porque isso tem que ser investigado com mais critério. O diagnóstico é mais complicado, tem a ver com polimorfismos, mas você tem um nível de interferência ambiental, né? Isso
Não é tão fantástico assim, mas existe. Por exemplo, cabelo. Né? O cabelo, por exemplo, é um ponto, cabelo e pelo em geral, né? Eles respondem muito ao equilíbrio androgênio e estrogênio. Então você fala assim, pô, mas peraí, meu cabelo, minha glândula sebácea, meu folículo piloso é ponto de atividade de enzimas intrácrinas? Sim. Então você tem enzimas esteroidogênicas, enzimas estrogênicas, isso tudo influenciando exatamente o ciclo de produção de sebo e o ciclo de mudança de fase do cabelo, a lanagem catástase telógena. Assim como também o eflúvio telógeno está controlado por esse esquema. Então, por exemplo, a sua pele também tem essa conversão. Você tem então a sua pele, seu pelo, sua glândula sebácea, todos eles altamente dependem de estrogênio. Por exemplo, o estrogênio produzido no tecido a partir do DEA estimula o fibroblasta a produzir matriz extracelular. Então, o DEA tópico tem sido associado à diminuição de ruga, assim como o estrogênio também. Né? Você vai lá, a testosterona pode acontecer? Pode, mas como a testosterona pode gerar DHT, estimular o folículo piloso, pode gerar crescimento de pelo, assim como pode ser uma glândula sebácea e gerar sebo, acne. Né? Então, o caminho da aromatase, por exemplo, é associado a cânceres associados ao estrogênio. Então, por exemplo, quando você quer aumentar uma resposta estrogênica, você ativa a sua aromatase, ele vai fazer mais estradiol e estrona a partir da testosterona e da androstenediona, ligar no receptor de estrogênio e gerar uma resposta. E essa resposta é associada a quê? Ao metabolismo. É lógico que também existe uma outra interferência que é o quê? Que é o catabolismo. Então você tem a regulação intrácrina de produção e destruição. A expressão das suas enzimas de fase 1 e de fase 2, como as enzimas CYP450, assim como as enzimas de fase 2, como as sulfotransferases, sulfatases, que quebram as sulfotransferases, a glucuroniltransferase, assim como a glutationase transferase, elas são enzimas que são associadas à eliminação. Eliminação do quê? Da molécula ativa, que você gerou no seu tecido. Pelo quê? Pelas enzimas intrácrinas. Né? Esse equilíbrio você tem controle exatamente por quê? Porque ele é necessário que ele esteja sempre na mão. Olha só que legal essa imagem aqui. Ó. Aqui você tem uma estrona. A estrona sofre a ação da sulfotransferase, a fosfoadenosíl fosfosulfato do sulfato, e aí você gera uma estrona sulfato que é inativa. Aí você pensa assim, poxa, então peraí. Se eu tiver mais ação da sulfotransferase, eu vou ter menos estrona, menos estradiol. Automaticamente, por exemplo, um câncer de mama R positivo vai proliferar mais lentamente, ou não vai proliferar. Mas aí você tem alta expressão de sulfatase, você vai lá e quebra, libera o sulfato e gera a estrona. Aí você tem esse equilíbrio metabólico fundamental para o seu corpo. Aí, uma homoesteroidade, então, a endocrinologia complica muita coisa, né? Mas você que é um cara esperto, uma menina esperta, está estudando, né, fazendo aquele famoso curso de patologia, bioquímica, começa a entender aquilo que é difícil de entender. Realmente não é fácil. Você começa a pensar, a gente achava que era só dar testosterona, estradiol e progesterona. Mas não é só isso. Você tem que saber para onde vai. E para onde vai, muitas vezes, depende de uma saúde global. Não só exatamente do que você está dando para o seu paciente. Então, hoje a gente entende que repor perfeitamente é impossível o hormônio, fazer uma TRH. Se alguém chegar assim, não, faça uma TRH perfeita. É mentiroso, está mentindo porque não tem como fazer. Mas tem como fazer uma boa, né, que vai trazer benefício ao paciente? Tem. Então, por quê? Porque você tem várias interferências metabólicas. Você tem polimorfismo, você tem interferência do seu metabolismo na atividade das enzimas que catabolizam ou que geram os seus hormônios. Né? Isso tem que ser tudo considerado. E mesmo porque você pensa assim, na próstata eu estou gerando DHT. Como é que você vai medir isso aí? Você não vai medir. Né? Você não tem como medir. Então você pode ver até reflexo, mas medir não tem. Tá certo? Então tem que ter o quê? Tem que ter um conhecimento de clínica, tem que entender como funciona tudo. Legal, meus meninos? Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.